Obrigado. Meus amados, hoje nós vamos começar uma série que tem como título O Início do Fim. Isso tem a ver justamente com estarmos vivendo os últimos tempos, talvez os últimos anos, talvez os últimos dias. Então, entendemos que já começou o tempo do fim. Então, é por isso o título da série, O Início do Fim. Vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, vamos falar sobre o arrebatamento, vamos falar sobre a grande tribulação, vamos falar sobre as profecias a respeito do tempo do fim, não só em Apocalipse, mas em várias partes da Bíblia, porque esse é o tema principal da Bíblia, a primeira e a segunda vinda de Jesus. E para começar, a mensagem de hoje, na verdade, esse tema ele é tão vasto, que a mensagem de hoje vai ser uma espécie de introdução ao assunto. Vamos introduzir o assunto dessa série, o início do fim, hoje. E quantas mensagens vão ter essa série? Sinceramente, eu não sei. Porque é tanta coisa para compartilhar que eu ainda não consegui determinar quantas mensagens vão ser. Mas eu só garanto uma coisa a você: não vai ser uma série pequena. Não vai ser uma série pequena. Talvez Jesus volte e a gente esteja nessa série. Eu gostaria de começar orando, e queria que você orasse comigo, aí onde você está, feche teus olhos, fala com Deus agora, peça misericórdia a Deus pela minha vida, para que Ele me use como instrumento para falar contigo nessa noite, peça misericórdia sobre você, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra a sua mente, quebrante seu coração. Ore a Deus nesse instante. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu te agradeço por esse dia tão especial que estamos tendo desde manhã até agora. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça e pela tua misericórdia. Mas, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Deus, misericórdia sobre mim nesse instante. Pai, pela tua graça e misericórdia, e apesar de mim, fala com cada pessoa que está nesse lugar nessa noite. Deus, não permita, pela tua misericórdia e graça, que os meus defeitos, que as minhas imperfeições, que as minhas falhas sejam um obstáculo, Deus, um empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa nesse lugar tenha os seus olhos espirituais abertos pelo teu Espírito Santo, que cada coração seja quebrantado, se há no nosso meio algum coração endurecido, petrificado, que ele seja, Deus, quebrantado pelo poder do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra penetre em cada mente nesse lugar, que hoje, Deus, seja noite também de salvação, de edificação e de comunhão. Pai, em nome de Jesus e pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu repreendo toda ação do diabo nesse lugar. Está repreendido em nome de Jesus toda cilada, todo intento, todo plano para roubar as sementes que serão semeadas, que caia por terra agora toda armadilha, todo plano do nosso inimigo. E nós consagramos esse tempo, esse espaço, esse local, tudo que fazemos consagramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor nesta noite. É assim que nós te oramos e já te agradecemos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Glória a Deus por isso. Meu amado, eu quero começar a série que vai falar sobre a vinda de Jesus, mostrando que esse tema é o tema principal da Bíblia, e as razões pelas quais nós podemos crer e devemos crer que Jesus está voltando. O próprio Jesus, Ele prometeu que voltará. Então a gente já começa por aí. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus está prometendo, Ele diz: porque assim como o relâmpago que risca o céu do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se você não está familiarizado ainda com os textos bíblicos, Filho do Homem é uma das formas de se referir ao próprio Jesus Cristo. E Ele está falando acerca de si mesmo. Ele diz: vai ser como um relâmpago que risca no céu. Ele diz: assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Olha só o que ele diz em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha o que ele diz: virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o que Jesus está dizendo. Mais para frente na série nós vamos trabalhar esse texto de uma forma mais profunda. Mas aqui, de antemão, o que nós vemos aqui, Jesus está fazendo uma promessa, ele está dizendo: estou indo para a casa do Pai, vou preparar um lugar para vocês na casa do Pai, e é por isso que eu estou dizendo que virei uma outra vez. E ele diz: quando vir, ele vai fazer o quê? Tomarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus prometeu que voltará e prometeu que levará os seus discípulos com ele. Os anjos também prometeram que Jesus vai voltar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, aqui no episódio da ascensão de Jesus, ele já ressurreto, está voltando aos céus, e acontece isso daqui, Atos 1, 11. E disseram, e são os anjos falando aos discípulos, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus tinha subido e eles ficaram lá, pasmos, olhando para o céu. E aí os anjos aparecem e dizem: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Olha o que os anjos estão dizendo: do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ou seja, nas nuvens, ele voltará uma segunda vez. Então Jesus prometeu que voltará, os anjos prometeram que Jesus voltará. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que texto fantástico esse daqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, olha o que diz o apóstolo Paulo: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que texto rico. Aqui diz que no episódio da vinda do Senhor, antes que sejamos arrebatados, o que vai acontecer? Está dizendo que os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão, receberão corpos glorificados no céu, e em seguida, nós, os que estivermos vivos, os servos do Senhor, os discípulos de Jesus que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele, para encontrar com Ele nos ares, e assim viveremos com Ele para sempre. Essa é a mensagem da Bíblia. Jesus prometeu que vai voltar, os anjos falaram que Ele vai voltar, o apóstolo Paulo fala sobre isso também. A questão é, eu queria refletir com você, qual o sentimento que surge em você, que você tem, quando começamos a falar sobre esse assunto? Qual é o sentimento que toma o seu espírito quando nós começamos a falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento, sobre grande tribulação? Será que você fica com medo quando falamos sobre essas coisas do fim dos tempos? Parece até, para muitas pessoas, isso parece filme de terror. Tem gente que fica apavorado diante das profecias a respeito do fim dos tempos, a respeito da grande tribulação, a respeito do arrebatamento. Qual é o sentimento que toma o seu coração? Medo, ansiedade, pânico? Saiba que, se são esses os sentimentos que se apoderam de você, quando você estuda, ouve, lê sobre esses assuntos, é porque você não está entendendo o assunto que você está ouvindo, lendo, estudando. Não está entendendo. Ou você está interpretando de uma maneira errada. Porque as revelações sobre os últimos dias e sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o arrebatamento, elas não foram postas na Bíblia para nos dar medo, nem para nos deixar em pânico, mas elas foram feitas para nos dar esperança. É esse o sentido, é essa a razão pela qual as profecias estão ali, para nos dar esperança. Então, quando lemos sobre as profecias dos últimos dias,
Não é para termos medo. Será que vamos sofrer? Será que vamos perder? Será que essa batalha final nós vamos vencer? Não é para ter medo, não é para saber se vamos vencer ou não, mas é apenas para saber como vamos vencer, porque já está prometido e decretado que em Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Então as profecias não são para dizer e revelar se vamos vencer ou não, se vamos perder, não, é apenas para dizer como será a nossa vitória em Cristo no tempo final. É por isso que isso traz esperança, e a nossa vitória será épica, a nossa vitória com Cristo. Veja o que diz nas linhas do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Atente, o que é que João está dizendo aqui? Qual é o sentimento que deve haver no coração daqueles que leem as palavras da profecia e guardam o que está escrito? Guardar não é encaixotar. Guardar aqui, no sentido bíblico, é praticar, é viver. Qual o sentimento que ele está dizendo que vai invadir a vida de quem lê a escritura da profecia e guarda, ou seja, vive as suas verdades? Ele está dizendo que serão o quê? Felizes. Em algumas versões pode dizer bem-aventurados. Então é assim que nós devemos nos sentir, não amedrontados, não desesperados, não angustiados, mas felizes. Esses sentimentos de medo, de amargura e de desespero, eles podem existir e devem existir, mas na mente e no coração daqueles que não creem em Jesus, na mente e no coração daqueles que não acreditam, não conhecem a Bíblia e que serão pegos de surpresa. Aí sim, quando começar a acontecer, eles serão tomados por medo, por desespero e por angústia, porque eles não sabem de fato o que está acontecendo, porque não leram a Escritura, não entenderam a profecia e não creram na sua revelação. Mas você pode dizer, mas pastor, como é que eu posso não ficar amedrontado lendo essas profecias? Como não ficar assustado ouvindo falar sobre tantas coisas terríveis como, olha só, como a prostituta sentada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, uma besta que parece com um leopardo e tem 4 cabeças, uma que parece com um urso, uma que parece com um leão com 2 asas, um dragão que quer devorar uma criança que está para nascer. E você lê o Apocalipse e 4 cavaleiros que vêm trazendo morte, e você lê aquilo, como não ficar assustado? Isso parece cenas realmente de um filme de terror. Nós precisamos entender o seguinte: esses monstros, essas bestas com tantas cabeças, com tantos chifres, esses monstros não existem da forma como você está imaginando, da forma como foi colocado ali nas imagens. Não. Isso aí é o que nós chamamos de linguagem apocalíptica. E o que é uma linguagem apocalíptica? A linguagem apocalíptica, ela tem como intuito revelar verdades para um povo, ao mesmo tempo que ela esconde essas verdades de outro povo. A palavra apocalipse é a palavra, tem uma origem grega que significa revelar ou desvendar. Ela revela segredos para alguém, mas escondendo de outras pessoas. Como é que é isso? De quem? Para quem João estava querendo revelar e de quem João estava querendo esconder as revelações do Apocalipse? É importante você entender o contexto histórico. João, quando escreve o Apocalipse, quando recebeu a revelação sobrenatural de Jesus a respeito dos últimos tempos, eles estavam vivendo sobre a opressão e o domínio do Império Romano. João, inclusive, estava preso, era prisioneiro na ilha de Patmos. Já avançado em idade, era prisioneiro na ilha de Patmos. Por quê? O crime que ele havia cometido era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha só o que diz Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Olha a razão pela qual ele estava preso: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, eles estavam vivendo essa opressão do Império Romano. Então, de quem João estava escondendo as verdades? Dos romanos. Como é que João ia enviar cartas, estando ele preso, para as igrejas, e essas cartas passariam pelos romanos, sem que eles soubessem de que ele estava falando? Então ele usa linguagem apocalíptica. Besta não necessariamente é besta mesmo, é algum poder, é algum império, algum rei, cabeça, chifre, são símbolos de poder, de reis, de governantes. Então são símbolos que ele usou. E é importante você entender que os romanos não entenderam aquilo, mas os cristãos daquela época, eles compreendiam exatamente do que João estava falando. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o Apocalipse, porque muitos anos se passaram, quase 2000 anos se passaram. E aquilo era uma cultura diferente da nossa, e às vezes a gente tem dificuldade para entender o que João estava dizendo. Mas os cristãos do seu tempo entendiam aqueles símbolos que ele usava em linguagem apocalíptica. Então não fique com medo quando você lê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Não existe esse monstro mesmo. Ali é um símbolo que fala de verdades que irão acontecer no tempo do fim. A pergunta que eu quero responder agora é a seguinte: quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Primeiro, complete aí no seu esboço. Não busque apenas matar a sua curiosidade, mas busque principalmente alimentar a sua alma. Você não deve se achegar para estudar o Apocalipse, para estudar as profecias dos últimos tempos apenas como um curioso, querendo saber como será o fim. Não busque apenas matar a sua curiosidade, mas busque alimentar a sua alma. Lembra do que nós lemos aqui, sobre o que João falou? Felizes são aqueles que leem, mas que guardam. Guardar significa viver, praticar aquelas verdades. Então não busque apenas matar a curiosidade, mas alimente a sua alma com as verdades contidas nessas profecias. Muitos ficam fascinados por descobrir o futuro, mas não têm nenhum interesse em praticar as verdades bíblicas presentes nessas profecias. Se você estuda o Apocalipse, mas se você não se compromete em uma vida de obediência a Deus, a única coisa que você está fazendo é descobrindo como será o seu terrível fim. É isso que você está fazendo. Porque estudar o Apocalipse, estudar as profecias do fim, sem estar comprometido com Deus em viver a verdade de Deus, então você está apenas descobrindo como será o seu fim. E será trágico. Se o seu estudo do Apocalipse e das últimas coisas não leva você a um quebrantamento, não leva você a um arrependimento, não leva você a uma vida de obediência a Deus, então o seu estudo do Apocalipse é uma grande perda de tempo. Você devia fazer outra coisa. Você não deveria perder o seu tempo. Porque o estudo das últimas coisas tem que produzir em nós quebrantamento, arrependimento, contrição, obediência, mas sede de Deus. Então não busque apenas matar a sua curiosidade, alimente a sua alma com esse assunto. Segunda dica para você estudar o Apocalipse: não foque nos detalhes a ponto de perder a visão do todo. Não foque nos detalhes a ponto de perder a visão do todo. Esse é o grande problema pelo qual a maioria das pessoas não entendem nada quando leem sobre as profecias. Porque elas ficam quebrando cabeça e focando em o que será cada um desses 7 chifres. E cada uma dessas cabeças, e essa besta, ela está vestida disso, porque e a besta está vindo, e aí você se pega nos detalhes que você não entende, e você se perde nos detalhes e você não compreende a mensagem, o todo da mensagem, que é clara. Muitos detalhes das profecias do fim dos tempos não serão entendidas até que elas comecem a serem cumpridas. Entenda isso. Tem muitas coisas
nas profecias, tanto de Apocalipse como de outros livros, de outros profetas menores que também falam sobre a vinda de Jesus. Tem muitas profecias a respeito do fim que não serão entendidas nem corretamente interpretadas até que elas comecem a ser cumpridas. O intuito das profecias, em sua maioria, não é nos levar a adivinhar o que vai acontecer, mas o maior intuito das profecias é nos dar base para reconhecermos quando as coisas começarem a acontecer. As profecias, por exemplo, a respeito do anticristo, não é para nos fazer adivinhar quem vai ser o anticristo. É Barack Obama, já foi. Agora estão dizendo que é o Trump. Aí ficam querendo adivinhar. Não é para isso. As profecias são principalmente para reconhecermos o anticristo quando ele se apresentar. Este aí é o anticristo. Aí as coisas se encaixam. As coisas começam a se encaixar. Então não se perca. Se nós ficarmos presos aos detalhes, nós não entenderemos o todo, nós perderemos a visão do todo, e aí você perde a principal mensagem de todas. Olha um exemplo, olha para esse próximo slide aqui. O que é que vocês estão vendo aí? Dá para entender alguma coisa? Hein, gente? Não. Isso parece algo bonito? Isso é um detalhe. Um detalhe de quê? O próximo. Um detalhe dessa pintura. Ali é um detalhe de umas pinceladas aqui da parte de baixo da pintura. Então é isso que acontece quando você tenta focar nos detalhes do Apocalipse que você não entende. Você perde a visão do todo. Quando você estava focando no detalhe, você não viu o todo, você não viu a beleza da paisagem, você não entendeu ela. Então no Apocalipse tem coisas aqui, coisas ali, que você não entende ainda. Mas o todo você pode entender. Então não perca o seu tempo focando em detalhes que você não consegue entender, mas veja o todo. E à medida que o tempo avança, e quanto mais perto do fim fica, muito mais dos detalhes que ninguém entendia começam a ser revelados. Então tenha calma, que pode ser que muitos detalhes que você não entende hoje, amanhã você pode entender, porque vão estar claros diante de todos. Olha o que diz Billy Graham a respeito disso, a dica que ele dá a respeito disso. Ele diz assim: muitos de nós estamos perto demais do Apocalipse de João. Transformamos a grande obra de arte em uma série de pinceladas. Tentamos nos sobrepor uns aos outros com o que achamos de cada estrela, cada dragão, cada número, e perdemos o grande painel da visão do profeta e a urgência de seus apelos. Isso é verdade. Estamos próximos demais, procurando detalhes, cada estrela, cada dragão, cada cavalo, e às vezes nós perdemos a visão do todo. Muitas profecias e detalhes que hoje são claros para nós, não eram entendidos séculos atrás. Se você começar a estudar o Apocalipse e as profecias, você vai ver isso. Tem coisas que hoje são claras como o dia, mas que há séculos atrás não eram, porque são coisas que começaram a ser reveladas ao longo da história, e nós olhamos hoje quem está aqui na frente da história, e nós entendemos as profecias. Mas as pessoas de séculos atrás, elas não entendiam, não estava no tempo ainda de entender. Mas isso não significava que aquelas profecias não eram verdadeiras. Eles apenas não estavam no tempo de entender. Tem algumas coisas que nós ainda não entendemos, mas daqui a pouco vamos entender, porque serão reveladas. Por exemplo, uma profecia que as pessoas do seu tempo não entendiam quase nada sobre ela, ou não entendiam os detalhes sobre ela, mas que hoje nós a vemos com muita clareza. É a profecia, por exemplo, está aí no slide, da profecia da estátua, que foi o sonho de Nabucodonosor, que Daniel recebe a revelação de Deus, e era uma profecia, e ele é claro, lá em Daniel 2, ele diz, Deus diz isso, é uma profecia sobre os tempos do fim.
Quando Daniel recebe a revelação do sonho de Nabucodonosor, ele sabia o todo da profecia, ele sabia o painel geral da profecia. Ele sabia, Deus revelou que cada parte dessa estátua, depois você pode ler em Daniel 2, mas vai ter uma mensagem que eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas ele recebeu um sonho, Nabucodonosor, e cada parte da estátua, que é feito de um material diferente, representava um reino, um império. E ele só sabia que a cabeça de ouro era a Babilônia, era o império de Nabucodonosor. E diz, mas depois surgirá um outro império que vai sobrepor o seu e vai governar o mundo. E depois dele virá um outro, que é o de bronze, e depois virá outro, que são as pernas de ferro, e depois virá outro, que são os pés de barro e ferro. E ele diz, e depois virá uma pedra caída do céu, lançada do céu sem auxílio de mãos, e vai destruir os pés de barro e ferro, e essa pedra vai crescer e não vai parar, e vai tomar toda a terra, e esse é um reino que será implantado nos últimos tempos, que durará para sempre. Hoje nós entendemos claramente, a cabeça era a Babilônia, o peito de prata, hoje nós, olhando para trás fica fácil, porque já se cumpriu. Olhando para trás nós vemos que o peito de prata era o Império Médio e a Pérsia, os quadris de bronze era a Grécia, que o império foi sobrepondo o outro, foi assumindo o posto de governar. As pernas de ferro eram Roma, que depois é um império dividido, duas pernas. Depois a gente fala mais detalhes sobre isso. Bem, e sobre os pés de barro e de ferro, eu não vou entrar nesse mérito porque não é o tema de hoje, mas há controvérsias, mas também se indica que os pés de barro e de ferro, eles vão durar até os últimos tempos. Então nós estamos vivendo tempos dos pés de barro e de ferro. Sabe por quê? Porque depois dos pés de barro e de ferro, quem é que vem? Vem uma pedra vinda dos céus, que destrói esse império. E ele cresce e toma toda a terra e vai durar para sempre. Qual é essa pedra? Essa pedra é Jesus, ele é a pedra angular. É o reino de Jesus que vai ser implantado e vai durar para sempre. Então nós podemos dizer que nós estamos vivendo o império dos pés de barro e de ferro. Agora é fácil para nós hoje olharmos para essa profecia e entendermos os detalhes dela. Mas Daniel não entendia os detalhes de qual reino seria depois da Babilônia. Agora entenda, agora imagine Daniel no seu tempo. Ele recebeu uma profecia clara. Babilônia é a cabeça de ouro. Depois vai vir um império que vai tomar o poder. Então imagina o povo daquele tempo vendo o Império Médio e da Pérsia, o Império Médio-Persa que a gente chama, começar a tomar corpo, começar a se levantar, começar a desafiar a Babilônia. E todo mundo disse, olha a profecia se cumprindo. É esse império aí, o peito de prata, que vai derrubar a cabeça de ouro. Então quando estava começando a se cumprir, quando o Império Médio-Persa começou a se levantar, então todos começaram a entender a profecia. A mesma coisa está acontecendo nos nossos dias, vamos falar sobre isso ainda. O exército do anticristo está se levantando diante dos nossos olhos. E hoje nós já podemos ver isso com clareza. Mas alguns anos atrás ninguém conseguia ver. Qual é? Eu não vou falar hoje. Hoje é só a introdução. Mas isso é para você entender. Então se Daniel e os seus contemporâneos tivessem se prendido aos detalhes que eles não entendiam, eles teriam deixado de crer nessa profecia tão valiosa também para os seus tempos. Então entende, tem muita coisa lá que Daniel não entendia, mas o todo ele entendia. É um reino que vai vir depois do outro reino, que vai vir depois do outro reino, até o fim dos tempos vai ser assim. Ele entendeu, a Babilônia não vai governar para sempre, virão outros impérios depois dela. Isso era o todo que Daniel entendeu. Os detalhes depois foram sendo revelados à medida que o tempo passou. Então tem algumas coisas para nós que ainda estão assim, nós entendemos o todo, mas não entendemos ainda os detalhes. Mas aos poucos eles vão sendo revelados à medida que o tempo do fim se aproxima. Então a segunda vinda de Cristo é o assunto mais importante da Bíblia. Infelizmente é o assunto menos pregado hoje em dia nos púlpitos.
mas é o tema mais importante da história da humanidade, é o tema mais importante da Bíblia, é aquela pedra que desce do céu e quebra os pés de barro e ferro lá de Daniel. A segunda vinda de Cristo é o tema mais importante da Bíblia, porque trata da conclusão da Bíblia. É a conclusão dessa história, dessa etapa da história. É o cumprimento final da Bíblia. A Bíblia termina com a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. Esse é o tema principal, a coisa mais importante da Bíblia. Olha só nesse quadro agora, para você entender como esse tema é importante na Bíblia. Olha só, em cada 20 versículos da Bíblia, menciona o fim dos tempos ou a vinda de Jesus, um em cada 20. No Novo Testamento existem 216 capítulos e cerca de 300 referências à vinda de Cristo. Apenas 4 dos 27 livros do Novo Testamento não mencionam a vinda de Cristo. Ou seja, esse é o tema principal, é o tema mais relevante, é o tema que está no foco da Bíblia Sagrada. Mas muitos perguntam: pastor, por que é que Jesus está demorando tanto voltar? Será que você também não pensa assim? Será que você não faz essa mesma pergunta? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Só escuta o povo dizer que estamos no tempo do fim, que está próximo, e não chega nunca. Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Complete no seu esboço a resposta. Na verdade, Jesus não está atrasado, nem está demorando mais do que devia. O problema está na maneira equivocada como a maioria dos cristãos tem interpretado o que ele falou sobre os sinais da sua vinda. Acho que está faltando a palavra sinais aí. Então Jesus não está demorando, Jesus não está atrasado, Jesus não está vindo depois do que ele prometeu, não. O problema é que nós temos interpretado de forma equivocada quando ele fala dos sinais da sua vinda. Jesus disse que voltaria em breve, mas ele também foi muito claro quando ele detalhou as coisas que teriam que acontecer antes que ele voltasse. Gente, isso é muito claro. Ele foi muito claro a respeito dos sinais da sua vinda. Ele disse: isso tem que acontecer, e então virá o fim. Então, se você olhar direitinho para os sinais, você vai ver que ele não está atrasado, mas que tem coisas que precisam acontecer para que depois ele venha. Olha só, Mateus capítulo 24, o versículo 3, a parte B, e o versículo 4, a parte A. Então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Olha, eles também tinham curiosidade, né? Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo se acabar? E aí Jesus respondeu. Sabe o que é que Jesus respondeu? Depois você lê lá todo o texto. Ele começa a falar sobre os sinais que tinham que acontecer até. Aí começa, você tem anotado no seu esboço, depois você lê. Aí ele começa uma lista de coisas que teriam que acontecer. Aí Jesus fala que era necessário acontecer antes da sua volta. Ele começa: a destruição do templo em Jerusalém será destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele diz que haverá falsos messias, surgirão guerras e rumores de guerra, fome, pestes, terremotos como nunca se viu antes, perseguição aos cristãos, morte de cristãos, falsos profetas, aumento da maldade, a iniquidade, amor e a fé do povo vai se esfriar. Gente, olha quanta coisa. E o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Ele não disse só: eu venho breve. Ele diz: venho breve, mas olha, presta atenção, vai acontecer tudo isso e aí eu volto, e aí virá o fim. Então ele foi claro sobre as coisas que teriam que acontecer. Jesus falou, o próximo slide mostra isso, Jesus falou de 3 tipos de sinais.
que nós temos que estar atentos. Tem os sinais que apontam para o fim, são aqueles sinais que vêm antes, que começam a indicar o fim. Depois ele fala dos sinais que precedem o fim, que são os sinais que acontecem logo antes de começar o tempo das últimas coisas. E depois ele diz que tem os sinais que acompanham o fim. Aí quando começar a acontecer isso é porque já estamos vivendo o fim de todas as coisas. Então tem os sinais que apontam para o fim, tem os sinais que precedem, que vêm logo antes do tempo do fim, e os sinais que já acompanham o fim. A ideia de que Jesus, você deve ter ouvido isso, você cresceu ouvindo isso, eu também. A ideia de que Jesus pode vir a qualquer momento. É uma doutrina chamada a vinda iminente de Jesus. Ele pode vir a qualquer momento. Você já deve ter sido doutrinado assim. Ele vem a qualquer momento. Isso é fruto de uma interpretação equivocada desses sinais. Será que no tempo de Paulo, Jesus poderia vir a qualquer momento? Não. Absolutamente não, porque tinha coisas para se cumprir. Eles só não sabiam quanto tempo ia levar para essas coisas se cumprir, mas ele não podia vir, porque ele disse, depois que acontecer tudo isso, aí virá o fim. Ele não vai cortar a sequência das coisas que ele disse. É necessário que se cumpra tudo o que ele falou que se cumprisse antes dele vir. Jesus só virá depois que tudo se cumprir. Mas pastor, eu sempre aprendi que a Bíblia diz, não sabeis o dia nem a hora. Como é que eu posso saber o tempo que ele vem? Mateus 25:13, né? Vigiai. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É verdade. Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus. Da mesma forma, preste atenção, da mesma forma como ninguém sabe o dia e a hora exata do nascimento natural de um bebê. Ninguém sabe. Hoje sabe o dia e a hora porque marcam a cesárea. Eu estou falando do nascimento natural de um bebê. Por que eu estou usando essa comparação? Porque Jesus comparou a sua vinda com o nascimento de um bebê. Ele diz as dores de parto. Daqui a pouco a gente vê sobre isso. Então, se a mulher está grávida e ela vai ter um filho de parto normal, ela não sabe, ninguém pode saber o dia e a hora exata do nascimento. Agora o que é que pode saber? Você pode saber o tempo, a semana talvez, contando o quê? Contando o tempo de gestação, contando os sinais das contrações, porque você sabe, as contrações começam mais fracas e espaçadas, e à medida que vai se aproximando do nascimento, as contrações vão ficando mais fortes e mais perto uma da outra, até que aquela dor fica muito forte e você sabe que está chegando. Jesus comparou a sua vinda com as dores de parto. As primeiras contrações são os sinais que apontam para a vinda de Jesus. O aumento das contrações, da dor e do intervalo, são os sinais que precedem a vinda. E as contrações já sem intervalo e dores fortes, acompanham o nascimento. Acompanham o tempo do fim. Então uma mulher, ela não pode saber o dia e a hora que o filho vai nascer, mas contando as semanas de gestação e prestando atenção nas dores, ela pode prever o tempo aproximado de que o filho vai nascer. Jesus comparou a sua vinda com o nascimento de um bebê. Ninguém pode saber o dia e a hora, mas ele, através dos sinais, ele está nos revelando, ele quer que saibamos um tempo provável em que ele vai voltar. Mas alguns textos dizem que ele vem como um ladrão. Você já deve ter ouvido isso. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Gente, eu já vi tanta aberração de interpretação desse texto. Conheci a história de um irmão que ele só tomava banho de roupa, porque dizia assim, guarde as tuas vestes para que você não se encontre nu. Então ele dizia, se Jesus voltar e eu estiver pelado, não vai dar certo.
E aí ele tomava banho de roupa. Fruto de uma interpretação equivocada. Ele está dizendo, eis que veio como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Em outras versões, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amados, é muito importante você entender o contexto, para você entender a mensagem. Esse ladrão que Jesus está dizendo aqui, ele virá como um ladrão, cuidado com as tuas vestes, cuidado com as tuas roupas, para que você não se encontre nu e não seja envergonhado. Não é o mesmo ladrão que você vê hoje no patrulha policial. O ladrão do texto, ele não roubava ninguém. Como assim? Na verdade, essa expressão, o ladrão da noite, era uma forma que também era chamado o vigia, o guarda que vigiava o templo ou o tabernáculo. Por que ele era chamado ladrão da noite? Porque ele pegava o sacerdote de surpresa. Como assim? No fogo, no altar de Deus existia o fogo que não poderia ser apagado nunca. E por séculos esse fogo ficou aceso no templo. Começou no tabernáculo e depois no templo. E quando era de noite, lá sempre existia um sacerdote escalado, responsável por manter aquele fogo do altar aceso. E à noite tinha um sacerdote que estava escalado para manter o fogo do altar aceso. Só que, vez por outra, o sacerdote podia, vencido pelo cansaço, pegar no sono. E existia o vigia da noite, que era também chamado de ladrão da noite, que era um soldado que vigiava, fazia a ronda e ele andava com uma tocha na mão. E além de proteger o templo ou o tabernáculo, ele também tinha a missão de vigiar o sacerdote para que ele não dormisse. E quando o sacerdote, ele pegasse o sacerdote dormindo, ele não chegava, sacerdote, acorda aí. Não, sabe o que ele fazia? Ele pegava a sua tocha e tocava fogo nas roupas do sacerdote. Então ele disse, vigie, eu venho como ladrão, eu venho como aquele homem que está pastorando o templo. Vigie e cuide das suas vestes, para que não se encontre nu e passe vergonha. Porque o camarada saía de lá com as roupas pegando fogo, ficava nu. O sacerdote que era para estar mantendo o fogo aceso, dormiu. Todo mundo soube que ele dormiu, enquanto deveria estar acordado vigiando. Então o ladrão da noite aqui, ele realmente é um fator surpresa, sim, mas somente para aqueles que estão dormindo. Somente para aqueles que não estão atentos. Assim como a vinda de Jesus será um fator surpresa para aqueles que estão dormindo, desatentos e incrédulos ao que a Bíblia diz. Veja só esse texto, vai falar de novo sobre o ladrão, mas você vai perceber que o ladrão ele não vai pegar nenhum dos servos de Deus que estão atentos de surpresa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 4. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, esses tempos aqui e as estações, ele está se referindo às festas, que nós vamos falar sobre ela também nessa série, as festas bíblicas. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Agora presta atenção o que ele vai dizer agora. Olha o que ele vai dizer. Mas vós, irmãos, ele está falando agora para os discípulos, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, não estão no escuro, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha que interessante, ele reforça a ideia no início, de que o dia do Senhor será como o ladrão da noite, mas ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, vocês não estão no escuro. Ele começou dizendo, eu não preciso falar que vocês sabem os tempos e as épocas e as estações. Ele está dizendo, vocês não estão nas trevas, vocês não estão no escuro, vocês são bem informados, vocês sabem os sinais do fim. Ele diz, vocês não serão pegos de surpresa pelo ladrão. Não será como um ladrão para vocês, será como um ladrão para os que estão dormindo.
para aqueles que não estão atentos, para aqueles que não creem, para aqueles que não estudam e não escutam sobre a profecia dos últimos tempos. Nós não estamos na escuridão, nós não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque não estamos em trevas, temos a revelação das profecias e podemos saber os tempos e as estações, as épocas, através dos sinais. Realmente nós não podemos dizer o dia e a hora que Jesus vem, mas não se escandalize. Nessa série, nós veremos que podemos saber um período do ano em que Jesus voltará. Só não podemos dizer qual ano. Mas com base nas revelações bíblicas, podemos saber a época do ano em que Jesus voltará. Ele está dizendo, vocês, irmãos, não serão pegos de surpresa. Agora, como é que a gente sabe isso? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. E saber a época do ano não fere o que ele falou. Continuamos sem saber o dia e a hora em que ele vem. Mas Paulo deixa claro, vocês não serão pegos de surpresa. Só sabemos de uma coisa, não sabemos o ano que ele voltará. Mas eu quero só adiantar uma coisa para você. O período do ano que provavelmente ele voltará com base nas profecias, ainda não passou em 2017. Ou seja, 2017 está valendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pode acontecer em 2017. Porque esse período do ano ainda não passou. Mais do que isso eu não vou falar hoje, que eu tenho que andar aqui com a mensagem. Mas vamos falar sobre isso. Quando falarmos sobre as festas bíblicas e o cumprimento das profecias através das festas bíblicas. Aí você vai entender o que eu estou falando. Mas ele disse, Jesus disse que vinha breve. Eu não entendo isso, ele disse que vinha breve. Breve voltarei, e aí faz esse tempo todinho. Quase 2000 anos, isso é breve? Como é que explica esse negócio, esse breve? Primeira coisa que temos que considerar sobre esse breve é que a sensação de demora é completamente diferente de quem promete para quem espera a promessa. Você já passou por isso? É completamente, quando você promete uma coisa, que você tem que dar uma coisa, no instante o tempo passa. Agora, quando alguém prometeu a você que vai te dar uma coisa, parece que o tempo não anda. Eu lembro que Samara tinha 7 anos de idade, eu prometi a ela que quando ela fizesse 10 anos eu ia dar uma guitarra para ela. Eu pensei, tem um tempo de sobra. Tem um tempo de sobra. Quando eu prometi isso, eu não tinha dinheiro para comprar a guitarra. Sabe, daqui a 3 anos eu tenho tempo de comprar, tenho dinheiro de comprar essa guitarra. Ela achou aquilo um absurdo, ela achou que nunca ia ganhar aquela guitarra, que esse tempo nunca ia passar, ela estava demorando demais. E quando eu cuidei com nada, ela completou 10 anos. Eu disse, já? E ela até que enfim. Então, para ela, pareceu uma eternidade, porque ela estava à espera de uma promessa. Para mim, que prometi, foi breve, foi ali em cima. Quando cuidou com nada, chegou o tempo. Então, o breve de Deus, na dimensão de tempo de Deus, na realidade de eternidade de Deus, nunca vai ser o nosso breve aqui. Ainda mais nessa mente imediatista que nós temos. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, e o breve de Deus não é como o nosso breve. É só você olhar. Agora vamos praticar o seguinte: vamos olhar para as promessas de Deus ao longo da história e vamos ver qual é a lógica do breve de Deus. É simples, gente. Olha o tempo que Deus gastou em média para cumprir as suas promessas, se Ele era um Deus imediatista como nós pensamos. Se quando Ele fazia uma promessa, Ele cumpria em 2 anos, 3 anos, 6 meses, como a gente queria. Vamos ver, por exemplo, olha, no dia que Ele apareceu a Noé, até começar o dilúvio, Ele chega para Noé, Ele revela a Noé, olha, vou acabar tudo com o dilúvio. Escolhe Noé e diz, construa uma arca. Sabe quanto tempo levou do dia que Ele revelou a Noé até o dia que Noé completou a arca? 100 anos, aproximadamente 100 anos. Agora pensa aí, pensa você no lugar de Noé.
Quando ele diz assim, ó, vou acabar o mundo com o dilúvio, continuar, você pensa o quê? É próximo mês, meu amigo. É daqui a 6 meses. Aí Noé começa a falar daquela mensagem para todo mundo. Ah, esse está doido, não sei o que. Aí passa 1 ano, passa 10 anos, esse velho está doido. 30 anos. Gente, 100 anos. 100 anos. E olha que essa foi uma das menores profecias, menores tempos de espera. Mas 100 anos até a arca ficar pronta. No dia em que Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma grande descendência, até o dia em que nasceu o primeiro filho dele. O filho da promessa. Não o primeiro, mas o filho da promessa. Sabe quanto tempo levou? Essa aqui foi pouco tempo, mas pouco tempo. Vai para o lugar de Abraão. Levou 25 anos. Então Deus chega para Abraão e diz, você vai ser o pai de uma grande nação, muitos descendentes. O cara passa 25 anos sem conseguir ter o filho. Gente, isso é uma eternidade para Abraão. É tanto que ele era tanto tempo de espera que ele bobeou na sua fé e foi ter um filho com a serva. Para você ver como a cabeça de Abraão, a gente olha, 25 não é pouco tempo, vai para o lugar dele. Tu não consegue esperar 2 meses para uma promessa de Deus? E até ele se torna, isso até nasceu o filho da promessa, um filho. Mas até a profecia que Deus deu a ele se tornar o pai de uma grande nação e chegar na terra prometida com a sua descendência, isso levou quase algo em torno de 500 anos. Sabe o que é 500 anos? É a idade do Brasil. 500 anos. Gente, é muito tempo até que se cumprisse aquela profecia. Da chegada do Egito, quando o povo chegou no Egito, através de José, até a saída do Egito, e Deus tinha feito essa profecia para Abraão, levaram sabe quanto tempo? Algo em torno de 400 anos. Você acha que o povo no Egito ainda acreditava? A maioria não. E conversa, isso é conversa, isso é conversa que nossos pais inventaram. Isso é conversa que vocês ficam inventando para se consolar, para amenizar a dor diante da escravidão aqui dos egípcios. Ninguém acreditava mais naquele negócio, não. Mais de 400 anos como escravo, Deus ainda vai... Que conversa de Deus? Ninguém acreditava mais. E da saída do Egito, aí Deus rompe o silêncio, Deus chega e faz aquelas 10 pragas, acaba com tudo no Egito e diz, agora eu vou levar vocês para a terra prometida. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Olha, vê se Deus é um Deus imediatista na nossa cabecinha. Vê se o breve de Deus é o nosso breve. Chegou lá no Egito, fez tudo lá, tirou o povo de lá. Vamos para a terra prometida. O povo vagou no deserto, acampando meses, anos às vezes no mesmo local, durante 40 anos. Toda uma geração morreu, exceto 2, Josué e Caleb. Toda uma geração morreu, inclusive Moisés. E os filhos deles é quem entraram na terra prometida. Das profecias a respeito da primeira vinda de Cristo, ou seja, quando ele viria como servo sofredor, iria nascer, se fazer carne, a primeira vinda dele, das profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, que foram feitas pelo profeta Isaías, até o nascimento de Jesus, passaram-se algo em torno de 700 anos. Olha só o tempo que Deus gasta para cumprir as suas profecias. E essa não foi a profecia mais antiga sobre o nascimento de Jesus. A primeira Páscoa, que foi justamente na saída do Egito, que matavam um cordeiro, passava o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aquele cordeiro já apontava para Jesus, que seria o Cordeiro de Deus, que morreria para livrar o povo da escravidão do pecado. Ali já era uma profecia, era um fato histórico e profético. Ali Deus estava profetizando a respeito do Messias. Então da primeira Páscoa até a Páscoa em que Jesus foi morto e cumpriu aquela profecia, passaram algo em torno de 1.200 anos. Dá para você? Algo em torno de 1.200 anos. Da profecia do profeta Joel a respeito da descida do Espírito Santo nos últimos dias, que seriam, nos últimos dias, no caso, do tempo de Jesus, que o Espírito Santo desceria sobre todos,
e não como no Antigo Testamento que vinha só sobre alguns para tarefas específicas, da profecia de Joel até o cumprimento da profecia no dia de Pentecostes, passaram algo em torno de 900 anos. Aí os estudiosos, eles variam na interpretação de em qual ano foi escrito o livro do Joel, o profeta Joel, mas é entre 400 e 900 anos. Foi o tempo que passou para se cumprir a profecia da descida do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Eu poderia continuar citando isso aqui, mas você já entendeu o que eu quero dizer. Que quando Deus faz uma profecia, o breve de Deus não é o nosso breve. Que durante a Bíblia você vai ver que Deus está sendo coerente. E esse é o fato mais importante de todos, porque é a conclusão de tudo. Você acha que seria tão rápido assim? Durante todas essas histórias que eu citei, com certeza a maioria das pessoas achava que Deus estava demorando demais, achavam que Deus não existia, achavam que era tudo mentira, deixaram de crer por causa da demora. Começaram a achar que eram apenas fábulas, histórias inventadas pelos seus antepassados, assim como a maioria hoje crê. Quando Jesus diz que breve voltará, Jesus diz que voltará uma segunda vez, Jesus diz que o mundo vai se acabar, que virá o tempo do fim. Mas aí, que conversa é essa? Já faz 2000 anos, não aconteceu nada. Essa história já aconteceu, muitas vezes antes. E por causa da demora, na nossa compreensão, por causa da demora, as pessoas pararam de crer em Deus, pararam de crer na sua palavra, pararam de crer na profecia. Mas o fato das pessoas terem parado de crer não mudou o plano de Deus. E Ele chega e rompe o silêncio. Às vezes silêncio de séculos. E Ele chega e cumpre o que havia prometido. A verdade é que Deus sempre teve datas estabelecidas. E todas essas promessas foram cumpridas. Então, o breve de Deus, o breve de Jesus, não é o teu breve, meu amado. Esse tempo aí, de 1900 e poucos anos que estamos esperando, isso é coerente com todo o restante da história, se você ler a Bíblia. Outro erro é acharmos que Jesus, lá por volta do ano 30, profetizou que voltaria. E depois João, lá por volta do ano 90, na visão de Apocalipse, quando recebe a visão de Jesus, ele profetiza que Jesus voltaria. Então a última profecia seria no ano 90, por volta do ano 90 depois de Cristo, feita por João no Apocalipse. E desde então, aí o pessoal pensa, e desde então, estamos passando por 1900 anos aproximadamente, de espera enfadonha e silenciosa, sem que nada aconteça. É um erro pensar assim. Esse é o problema pelo qual a maioria para de crer na vinda de Jesus. Porque eles acham assim, foi profetizado lá no ano 90 no Apocalipse, e desde lá não acontece nada, a gente está só esperando e não acontece nada. Deus esqueceu, isso não é verdade. É mentira, gente. É mentira que passou esse tempo todo sem acontecer nada. É mentira que essa espera é enfadonha para quem está dormindo. É enfadonho para quem não lê a Bíblia, é enfadonho para quem não crê nas profecias e não enxerga o que está acontecendo à sua volta. Olha só o que tem no próximo slide. É um erro pensarmos assim. Ao longo desses 1900 anos, as profecias e sinais vêm se cumprindo. O primeiro sinal profetizado por Jesus foi a destruição do templo, está aí, A destruição do templo que ele profetizou por volta do ano 30, aconteceu no ano 70. Lembra daquela lista de coisas que ele disse que era necessário acontecer? Das primeiras que ele falou foi, o templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Quando ele disse isso, ninguém acreditou que aquilo poderia ser verdade. Mas no ano 70, os romanos destroem o templo e não fica pedra sobre pedra. E se nós olharmos ao longo da história, desde o tempo de Jesus até agora, os sinais vêm se cumprindo. E os sinais servem para quê? Para indicando que Jesus está vindo, para ir alimentando a nossa fé e trazendo esperança por todas as gerações de cristãos que já viveram antes de nós.
Olha o próximo slide. Talvez a sequência de profecias mais incrível foi a que Jesus revelou a João no início do livro de Apocalipse, que é as cartas às 7 igrejas. Não fique assustado, eu não vou falar das 7 igrejas hoje. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Uma sequência de profecia das mais incríveis que Jesus deixou, e foi Jesus porque foi Jesus que apareceu a João no Apocalipse, foi a revelação dada às 7 igrejas do Apocalipse. A maioria das pessoas veem as cartas de Jesus às 7 igrejas como uma parte puramente histórica do livro de Apocalipse. Não, ali Jesus está falando para aquelas igrejas históricas que estavam ali na Ásia Menor. É um erro pensar assim, que ali era apenas uma mensagem para as igrejas daquele tempo. Complete aí. Na verdade, as cartas às 7 igrejas têm 2 dimensões de interpretação: histórica e profética. Histórica e profética. Aquelas igrejas de fato existiam, sim. Tinham palavra de Deus para aquelas igrejas, sim. Mas ali também eram profecias a respeito de eras futuras da igreja. Apocalipse 1,19, olha só o que diz aí. Escreve estas coisas que você vai ver. Isso é o início do livro. A instrução que João recebe é essa: escreves estas coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, ou seja, histórico, como as que vão acontecer depois, ou seja, profético. Então o texto fala de revelação que compreende 2 fases: as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que vão acontecer depois, histórico e profético. A mensagem de Jesus ali não seria apenas para as igrejas históricas que existiam naquela época de João, mas seria para cada igreja, para cada era da igreja, da história da igreja, até os últimos dias. Olha só, na época de João, na época que ele recebe a revelação do Apocalipse, não existiam apenas 7 igrejas, gente. Se você pegar a sua Bíblia, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que tem muitas igrejas que não estão lá no Apocalipse. Então não existiam só aquelas 7 igrejas na época de João. Então será que Jesus não tinha nenhuma palavra para a igreja de Corinto? Será que Jesus não tinha nenhuma palavra para a igreja da Galácia, que é os Gálatas, para a igreja de Filipe, os Filipenses, para a igreja de Tessalônica, que são os Tessalonicenses, para a igreja em Colossos, que é a igreja dos Colossenses, e para Roma, para a igreja em Roma? Será que Jesus não tinha nenhuma palavra para essas igrejas tão relevantes, que está aí as cartas de Paulo na sua Bíblia? Será que Jesus não tinha nenhuma palavra para essas igrejas? Ele tinha, sim. E ele falou no Apocalipse. Sabe qual foi a palavra de Deus para as igrejas daquela época? Foi o que ele falou para a igreja de Éfeso, que representa as igrejas do primeiro século. A carta de Jesus à igreja de Éfeso era também para a igreja histórica de Éfeso, mas era a carta de Jesus para as igrejas do primeiro século. Ele escolheu essas 7 igrejas lá do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você nunca leu o Apocalipse, comece a ler essa semana, você vai ver que o início do Apocalipse é a carta de Jesus às 7 igrejas. São essas que eu citei. Jesus escolhe essas 7 igrejas porque elas tinham características proféticas que apontavam para as 7 eras da igreja ao longo da história até o fim dos tempos. Você diz, mas como é que você sabe disso? Deixa eu dizer uma coisa para você. É só olhar o padrão de Deus ao longo da história. Assim como nós vimos o breve, e nós olhamos o padrão de tempo, olha o padrão de Deus ao longo da história bíblica. Não seria a primeira vez que você ia ver na Bíblia algo que tem um duplo sentido, que é histórico, mas que é profético, que é uma mensagem para o povo daquele tempo, mas que anuncia as coisas do tempo futuro. Não seria a primeira vez. Por várias vezes nós vemos Deus usando cuidadosamente acontecimentos históricos
como atos proféticos. Vê se você acompanha meu raciocínio. Você vai encontrar muitas vezes na Bíblia Deus usando acontecimentos históricos, coisas reais que aconteceram com pessoas reais, em lugares reais. Ele usando essas histórias como atos proféticos do que iria acontecer no futuro e até no tempo do fim. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Arca de Noé. Fato histórico, Jesus citou a Arca de Noé. Noé existiu, era um homem, a sua família, existia um tempo, existia um dilúvio, a arqueologia já está descobrindo isso. Mas a Arca de Noé foi cuidadosamente esculpida a sua história, para ela apontar para o tempo do fim. A Arca de Noé nos revela sobre o arrebatamento da igreja, e sobre a grande tribulação, e sobre o fim dos tempos. Daqui a pouco, para encerrar a mensagem, a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco. Terceiro exemplo, o nascimento e a vida de Moisés. Moisés existiu? Sim. Era histórico? Sim. Mas o nascimento de Moisés e a história de Moisés com o povo no Egito aponta profeticamente para quem? Para Jesus. As semelhanças são incríveis. Deus conduziu a história de uma forma que era história, mas era profecia. Moisés, quando nasceu, ele nasceu sobre o decreto do rei, que deveria matar, que as parteiras deveriam matar todos os meninos. Quando Jesus nasce, o que acontece? Um decreto real que diz que era para matar também todos os meninos. Assim como Moisés teve que fugir, né, não foi ele que fugiu, mas a sua mãe teve que dar um jeito de escondê-lo, Jesus também teve que passar por isso. E Moisés era o quê? Era o libertador do povo. E Jesus era o quê? O libertador, o salvador do povo. Você observa, era um fato histórico, mas Deus conduziu a história de Moisés de uma forma que Moisés apontava para Jesus. A vida de Moisés é um ato histórico, mas é um ato profético a respeito de Jesus. A própria saída do Egito, a instituição da Páscoa, como já falei aqui, foi histórico, mas era uma profecia sobre Jesus, sobre a morte de Jesus. Então não é de se estranhar que Deus esteja fazendo isso mais uma vez com as cartas às igrejas, às 7 igrejas em Apocalipse. Se enxergarmos assim, nós veremos que Jesus não está demorando, nem atrasado, mas desde aquela revelação, as profecias estão se cumprindo sem parar, uma era atrás da outra na igreja. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de a era da igreja, o tempo da igreja, porque a igreja surge lá com Jesus, e nós estamos vivendo o tempo da igreja, e quando esse tempo acabar, então virá o arrebatamento, e as últimas coisas acontecerão. Olha só, é interessante lermos o que é dito logo depois que termina a revelação sobre as 7 igrejas. Acompanhe o raciocínio. Eu sei que você que nunca teve contato com o Apocalipse, você não ia pensar que ia ser tão fácil assim de entender, né? Mas acompanhe o raciocínio. João começa o livro de Apocalipse, ele começa recebendo revelação de Deus, e Jesus revela a ele o que teria que ser dito para as 7 igrejas. Quando termina a revelação sobre o que devia ser dito para as 7 igrejas, aí acontece isso aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Acabou a revelação sobre as igrejas, chega Apocalipse 4, 1 e 2. Olha o que acontece depois que termina a revelação sobre as igrejas. É incrível. Depois dessas coisas o quê? De tudo que ele disse às 7 igrejas. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Olha o que aconteceu com João. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Olha que incrível.
João I, aqui na terra, recebe a revelação do que Jesus queria dizer para as 7 igrejas. Quando ele termina de dizer tudo o que tinha que dizer para as 7 igrejas, João olha e vê uma porta aberta no céu, e o que é que Jesus diz? Sobe aqui, vou mostrar a você as coisas que vão acontecer depois dessas que eu falei para você. Ou seja, o que vai acontecer depois da era da igreja. E aí João diz: eu fui imediatamente arrebatado em espírito e fui para o céu. A partir daí, João está no céu, vendo o que está acontecendo na terra no último tempo. Olha que incrível, gente, isso é revelação de Deus. E o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que depois que se cumprir a era da igreja, que são 7 eras, então João ali é o representante da igreja, ele é o quê? Arrebatado. E agora ele está no céu, falando do que está acontecendo na terra. Terminada a era da igreja, então acontecerá o arrebatamento, a igreja será levada. Ele vê uma porta aberta no céu, ele escuta o som de trombeta. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, diz que o arrebatamento vai ser no soar da trombeta de Deus. Ele vê a porta do céu se abrindo, ele escuta o som de trombeta e ele é arrebatado. João está falando isso, a própria revelação em que ele está envolvido já está profetizando. Depois dessas coisas vai acontecer isso, você vai ser arrebatado. E aí vai acontecer essas coisas, aí começa a citar o restante do Apocalipse. A partir daí João está no céu, vendo os acontecimentos da grande tribulação que acontece na terra. Ou seja, depois dessas 7 épocas da igreja, a igreja será imediatamente arrebatada aos céus. Então acontecerá as coisas que fazem parte do tempo da tribulação. Gente, na última vez que eu preguei sobre esse assunto, 2015, eu mostrei as três correntes sobre o arrebatamento. O arrebatamento antes da tribulação, no meio da tribulação e depois da tribulação. Mas olhando profundamente para as profecias históricas que eram proféticas, não tem como você ver de outra forma que não seja assim. A gente não pode se prender nos detalhes que a gente não entende, mas aquilo que está claro, está claro. Se nós prestarmos atenção, eu desafio você a ler a história das 7 cartas dessa semana, tá? Não vai chegar aqui domingo sem saber de nada do que são essas 7 igrejas. Mas se nós lermos a mensagem de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos perceber algo incrível, incrível. É que o alerta que ele vai dando sobre a vinda, eu virei a ti, vai crescendo, vai ficando mais perto à medida que as igrejas vão passando. Olha só, nesse quadro aqui você vai ver. Na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, ele diz assim: virei a você. Virei a você. Na igreja de Esmirna, que é a segunda, ele nem fala de vir, ele diz assim: ser fiel até a morte. Ele já está deixando claro, é você que vai vir até mim. Na igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, ele diz assim, olha só, está mudando o discurso, ele diz: quando eu vier. Na igreja de Tiatira, ele diz assim: até que eu venha. Olha como vai ficar mais claro agora. Na igreja de Sardes, ele diz: virei como um ladrão. Agora presta atenção que ele diz na igreja de Filadélfia, que é a penúltima. Ele diz: venho, o quê? Está abaixo, ele diz o quê? Venho sem demora. E sabe o que é que ele diz em Laodiceia, que é a última igreja? Eis que estou à porta e bato. Gente, eu chego a me arrepio todinho. Prestou atenção? Quando chega na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, ele já está diante da porta e batendo. Na igreja penúltima ele diz: eu venho sem demora. E na última ele está dizendo: estou diante da porta, cheguei. É nesta era da igreja, na igreja de Laodiceia, na 7ª era da igreja, que Jesus vai voltar. É isso que está dizendo aqui. Está diante da porta e batendo, mas não é só isso que ele diz à igreja de Laodiceia. Olha só Apocalipse 3, 19 e 20, olha toda a mensagem que ele diz à igreja de Laodiceia: repreendo
e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entenda, aqui qual a palavra de Jesus para a igreja da última era, para a igreja dos últimos tempos, que é a igreja da Laodiceia. Ele tem um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos. Ele tem um chamado ao arrependimento, por quê? Porque ele está à porta. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, o que é que ele diz, gente? O que é que ele diz à igreja de Laodiceia? Vai cear comigo. Isso é uma alusão a quê? Às bodas do Cordeiro, ao jantar nupcial no céu, entre Jesus, o noivo, e a sua noiva, que é a igreja. É a única igreja que diz, cearei com ele e ele comigo. É a igreja que será convidada para cear com o Senhor, as bodas do Cordeiro. É a igreja de Laodiceia. E sabe qual é a grande notícia? A grande notícia é que nós estamos vivendo a época da sétima igreja. Nós estamos vivendo hoje o tempo de Laodiceia. Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós cristãos desse tempo somos a igreja de Laodiceia. E Jesus está batendo na porta e dizendo, estou aqui. Ou seja, estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Depois da era de Laodiceia, o próximo evento é o arrebatamento. Como é que eu sei disso? É isso que nós vamos mostrar nas próximas mensagens. Nós vamos rever muita coisa que a gente viu em 2015, mas trazendo fatos novos. Mas a partir do próximo domingo, nós vamos dar um passeio pela história da igreja, desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. E vamos ver o cumprimento das profecias feitas a essas 7 igrejas, se cumprindo nos 7 períodos da história da igreja ao longo de todo esse tempo. Por que vamos fazer isso? Porque para descobrir e entender o futuro, nós precisamos compreender o nosso passado. Gente, vai ser uma viagem maravilhosa, de muitas descobertas a respeito de todo o tempo em que a igreja passou na terra, até chegar no último tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, a era de Laodiceia. Ainda nessa série, quero deixar você com um gostinho de quero mais. Ainda nessa série nós vamos falar sobre as festas judaicas, ou as festas bíblicas, e a relação dessas festas com a segunda vinda de Cristo. Vai ser muito, muito legal isso. Vamos falar sobre o casamento judaico e a sua relação com a segunda vinda de Cristo. Isso é revelador. Quando nós começarmos a falar sobre os detalhes do casamento judaico, que Jesus comparou que ele é o noivo, a igreja é a noiva, e você vai ver detalhes reveladores, como Jesus conduziu, como ele fez as coisas direitinho, seguindo os trâmites de um casamento judaico. E aí nós podemos ver o que vai acontecer no futuro com base nisso. Nós vamos ver também ainda nessa série, esse ano eu vou falar sobre a marca da besta. 2015 eu não falei, mas aquilo que eu falo, tem coisas que não estavam claras, mas que com o passar do tempo vai ficando mais claro. Esse ano eu vou falar sobre a marca da besta. Eu vou logo adiantando, eu acho que não tem nada a ver com aquele chip, mas deixa você curioso. Vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e tem algo revelador sobre esses 4 cavaleiros esse ano. Eu vou falar sobre os sinais que apontam para o fim, vamos falar sobre os sinais que precedem o fim, e vamos falar sobre os sinais que acompanham o fim. E quando estivermos falando sobre os sinais que acompanham o fim, nós vamos falar sobre o planeta X, Nibiru, já ouviu falar? Tem um planeta louco aí que está chegando. Vamos falar sobre o grande sinal no céu, que Apocalipse, João diz, então vi o grande sinal nos céus, uma mulher vestida do sol, com a lua sobre seus pés, com 12 estrelas na sua cabeça, e ela está para dar a luz, e ela dá luz ao menino, e o dragão vem para devorar o menino, mas o menino é arrebatado, e o dragão com a sua cauda lança a terça parte das estrelas sobre a terra, e a mulher foge, e o dragão